A vida de um plurilíngue é imprevisível, improvisada, desnivelada, mas é emocionante. Não é uma vida que tem uma trajetória linear, na qual cada peça de um quebra-cabeça pré-fabricado encaixa perfeitamente. Não, é bem diferente. Na verdade, é o oposto. É como uma estrada traiçoeira que você não tem ideia do que vai encontrar depois da curva, mas quando você chega no seu destino, tudo faz sentido. Você deve estar pensando, o que isso tem a ver com plurilíngue? Deixa eu começar contando a história de uma plurilíngue chamada Angélica. A Angélica nasceu numa cidadezinha chamada Ribeirão Pires, localizada no sudeste do Brasil. Segundo a ortografia do português do Brasil, Brasil é com S e não com Z, como algumas pessoas pensam. Mas qual é a diferença do português do Brasil e o português de Portugal? Não é a mesma língua? Sim, é a mesma língua, mas no Brasil pós-colônia, algumas pessoas gostam de diferenciar entre as duas como uma maneira de afirmar a identidade linguística e cultural do Brasil, ou simplesmente para reivindicar que não somos mais uma colônia portuguesa. É certamente uma posição política e ideológica. Como todos sabem, os portugueses descobriram, ou melhor, invadiram o Brasil em 1500, destruindo a maior parte das línguas nativas existentes e forçando o povo indígena a falar português. Por causa da invasão opressiva, os indígenas deixaram de falar suas línguas e o português virou a língua mais poderosa do país. Ou melhor, português do Brasil. Desculpe, acho que estou saindo do assunto principal. Vamos voltar para a história da Angélica. Os pais dela nasceram no Brasil, mas eles vieram de contextos linguísticos diferentes. A família do pai da Angélica veio da Itália e a da mãe dela veio da Espanha. No início do século XX, muitos imigrantes europeus vieram para o Brasil para trabalhar em plantações de café. Os espanhóis também procuravam melhores oportunidades econômicas. Esse fato histórico influenciou a maneira como a Angélica cresceria como plurilíngue, mesmo que ela não tivesse ideia do que isso significasse. E se você também não sabe o que é um plurilíngue, não se preocupe, você vai entender tudo no final da história. Angélica começou a aprender português do Brasil desde pequena. As primeiras palavras foram mamãe e papai, claro, pois ela ainda não tinha escolha de outras línguas ou outras palavras. Na verdade, os pais dela a ensinaram a falar essas duas palavras em italiano e espanhol também. Mas quando ela falava mama, papa ou mamá e papá, ela não tinha ideia de que estava falando outras línguas. Se você notou que essas três línguas são parecidas, isso não é mera coincidência. Português, italiano e espanhol são parte da mesma família linguística. Elas são línguas românticas. A Angélica não sabia que estava falando três línguas diferentes. Para ela, todas essas palavras estavam interconectadas e faziam parte do que é chamado repertório linguístico. Algumas pessoas são ingênuas em pensar que cada língua que uma pessoa aprende é armazenada numa caixinha na cabeça, e elas estão completamente separadas. Se elas estivessem acompanhando o desenvolvimento linguístico da Angélica, elas teriam um conceito diferente. Para ela, usar uma língua ou outra ao mesmo tempo era divertido. Ela até inventava palavras novas. Uma vez sua mãe deu a ela uma laranja e ela imediatamente chamou a laranja de Zazá. A mãe dela vivia falando, não é Zazá, é laranja. Mas Angélica ignorava as correções de sua mãe. Para ela, Zazá era a melhor palavra que representava sua fruta favorita. Essa liberdade de inventar termos linguísticos foi permitido até que Angélica começou a ir para a escola, quando ela teve que se conformar em usar uma língua só. Em sua primeira semana na escola, a professora da Angélica, a professora Ana, disse na cara dura que ela tinha problema de fala. Ela não conseguia produzir alguns sons fonológicos como o S em sapato. Em vez de S, ela usava o F e pronunciava sapato. Professora Ana imediatamente chamou a mãe da Angélica para uma reunião para discutir o déficit de aprendizado na língua. A professora Ana disse que a Angélica provavelmente tinha um QI baixo, porque ela não conseguia produzir alguns sons do português do Brasil. E claro, a mãe da Angélica acreditou na professora e a levou para fazer um teste de QI. A verdade é que a Angélica sabia muito bem pronunciar o S, porque ela falava sandália direitinho ao invés de sandália.
O que pode explicar isso é que a irmã mais velha da Angélica estava aprendendo inglês na escola e tinha ensinado a Angélica a falar obrigada em inglês. Thank you. A Angélica ainda estava experimentando com os sons das línguas que ela tinha tido contato. Ela ainda era uma criança, e isso é normal no processo de desenvolvimento linguístico. No final, o teste de QI da Angélica não estava abaixo do esperado. Ela era uma criança normal. Depois de alguns anos imersa em português do Brasil na escola, a Angélica começou a ficar desmotivada em aprender qualquer coisa. Como ela não podia brincar com outras línguas, ela se sentia numa gaiola, impossibilitada de expandir seus horizontes. Ela ainda tinha necessidade de falar outras línguas. A Angélica ainda falava algumas palavras em italiano e espanhol em casa, mas ela se sentia oprimida quando estava na escola. Finalmente, na quinta série, ela teve a primeira aula formal de língua estrangeira, inglês. De repente, a Angélica começou a ficar interessada em estudar novamente e estava tão motivada em aprender a língua que sua irmã já tinha ensinado algumas palavras. O que a Angélica não sabia na época é que o Brasil, cercado de países que falam espanhol, escolheu o ensino de uma língua estrangeira que não satisfazia as necessidades geográficas de se comunicar com seus vizinhos. Claro, o inglês naquela época era considerada a língua de sucesso, negócios e conhecimento. Não há dúvidas que essa ideia ainda prevalece. O inglês ainda é uma língua de poder. O que é fascinante sobre a extensão do inglês no mundo hoje é que as pessoas de diversos contextos linguísticos estão se apropriando do inglês para proclamar suas necessidades para o mundo. Mas a decisão política de inserir o inglês no currículo escolar do Brasil e em muitos outros países favorece e mantém o poder que o inglês tem. Certamente, essa política educacional ajudou a formar a trajetória plurilingüe da Angélica. O fato de não haver outra língua estrangeira nas escolas públicas e de que o Brasil estava sendo inundado pela mídia norte-americana constantemente, o inglês começou a ser uma língua importante no país. Não há dúvidas que a música norte-americana, a MTV e filmes hollywoodianos influenciaram o desenvolvimento linguístico da Angélica. Na época, sua banda favorita era o The New Kids on the Block, uma bandinha de garotos americanos. Ela ouvia suas músicas todos os dias e decorava as letras das músicas e descobria o significado das palavras num dicionário bilíngue. Ela deixava a família inteira louca, principalmente sua irmã do meio, que adorava heavy metal na época. Ela também alugava fitas de vídeos com filmes norte-americanos e colocava no videocassete. Como os vídeos tinham legenda em português, ela colocava fita isolante na TV para não ler a legenda, o que ajudava a ouvir o inglês. A mãe dela sempre fazia ela limpar a cola da TV depois. A Angélica estava tão motivada em aprender inglês que ela investia todo o seu tempo livre praticando. Sua mãe estava tão orgulhosa em saber que ela estava interessada nos estudos novamente que ela deu de presente o que a Angélica havia pedido há muito tempo: um Walkman. O Walkman era um aparelho que tocava fitas e dava para ouvir gravações de áudio, principalmente música. Mas música para a Angélica era aprender línguas, e naquela fase era o inglês. O livro de inglês usado na escola tinha fitas para os alunos praticarem a escuta e pronúncia da língua. A Angélica ouvia essas fitas o dia inteiro, imitando o que os falantes de inglês diziam. O Walkman da Angélica era seu melhor amigo. Sua mãe começou a ficar preocupada porque ela não fazia nada mais do que ouvir as fitas. Um dia, irritada, ela foi até seu quarto e perguntou: "Por que você fica ouvindo essa fita toda hora?" E ela respondeu: "I don't know, it's fun." Anos e anos se passaram e a Angélica só tinha se dedicado ao inglês. Por causa disso, o italiano e o espanhol, que ainda estavam armazenados em sua cabeça, não estavam sendo usados muito e acabaram ficando dormentes. Como ela sabia que ia precisar do inglês para passar no vestibular, ela investia mais e mais no inglês. Como todos sabem, ir para a universidade dependia da nota no vestibular. Quanto maior a nota, mais fácil o acesso à educação. Na época, os testes de vestibular não ofereciam outra escolha de língua estrangeira. Como o inglês da Angélica era bom, ela passou no vestibular.
Durante os anos na universidade, Angélica morou em São Paulo, uma megalópole com 12 milhões de pessoas. Sua jornada para chegar na universidade era uma aventura. Ela andava pelas ruas cheias de gente, pegava ônibus lotado e o transporte público mais rápido que cerca de 3 milhões de pessoas usam diariamente, o metrô. Ela sempre descia numa estação charmosa chamada Anhangabaú. Depois de consultar um dicionário português brasileiro, Angélica descobriu que Anhangabaú é uma palavra em tupi-guarani, uma das centenas de línguas indígenas do Brasil. Anhangabaú significa Águas dos Espíritos Diabólicos. Naturalmente, o encantamento por línguas que Angélica tinha deu mais motivação para ela aprender mais sobre tupi-guarani. Ela foi até a biblioteca da universidade e encontrou um livro chamado Método Moderno de Tupi Antigo, de Eduardo de Almeida Navarro. Ela carregava aquele livro para lá e para cá, até que um dia uma colega de classe perguntou se ela estava fazendo o curso do Navarro. A Angélica não tinha ideia que o autor do livro dava aulas de tupi. No semestre seguinte, ela se matriculou no curso de Tupi-Guarani. Os anos que a Angélica passou na universidade foram linguisticamente prolíficos e levou-a a explorar uma pluralidade de línguas que ela já tinha em seu repertório, com um acréscimo de outras línguas. Ela estudou espanhol, italiano, sânscrito, latim, japonês, esperanto e, claro, inglês, que era seu bacharel. O fato de seu espanhol ter ficado dormente por muitos anos não impediu que ele se desenvolvesse rapidamente, especialmente com a ajuda de algumas viagens que ela fez pela América do Sul. Ela estava tão feliz porque finalmente estava aprendendo mais sobre as línguas vizinhas do Brasil, já que ela não tinha estudado espanhol na escola. Ela convidou sua mãe para acompanhá-la em viagens para o Paraguai, Uruguai e Argentina, e as duas ficavam sempre conversando com as pessoas locais em cada país. A Angélica e sua mãe adoram culturas sul-americanas, as festividades, rituais, la música, la comida. Até hoje, as duas tentam manter a língua conversando em espanhol sempre que possível. Em casa, ela continuava tentando revitalizar algumas línguas que ela deixou de lado enquanto estudava inglês. Ela continuava tentando usar algumas expressões em italiano, principalmente com seu pai. Sua irmã mais velha se casou com um Nisei, segunda geração de japoneses, e ela passou a usar algumas poucas palavras em japonês também. Sua irmã Heavy Metal virou antropóloga e indigenista, e as duas ficaram mais próximas ainda ao falar algumas poucas palavras em tupi-guarani. Em sua vida social, a Angélica tinha amigas cujas famílias tinham imigrado para o Brasil vindo da Bolívia, Japão e Alemanha. Ela nunca tinha aprendido alemão na escola ou na universidade, mas por causa de suas experiências prévias com línguas, ela não hesitou em aprender algumas palavras. A Angélica não é mais uma garota, ela é uma mulher adulta. Hoje em dia, ela mora em Toronto e vive com seu parceiro, que é canadense. Ele fala inglês e um pouco de francês, as duas línguas oficiais do Canadá. Ele também aprendeu algumas palavras em português com seus amigos de escola, que imigraram de Açores, Portugal. A Angélica e seu parceiro adoram falar em diferentes variações da língua portuguesa. A propósito, aprender diferentes variações de uma mesma língua é um aspecto muito importante de um plurilingüe. Ah, isso me faz lembrar que o objetivo desse vídeo era de explicar o que é um plurilingüe. A Angélica se identifica como plurilingüe porque sua trajetória de vida proporcionou o aprendizado de várias línguas e variações de uma mesma língua. Obviamente, ela não fala todas essas línguas fluentemente. A proficiência de seu repertório linguístico oscila constantemente. Por exemplo, numa época de sua vida, ela falava espanhol fluentemente, mas teve que deixar o espanhol de lado para aprender inglês por motivos acadêmicos e profissionais. Isso não é um problema. O mais importante é que a identidade plurilingüe dá à Angélica uma sensação de empoderamento. Ela consegue ativar seu repertório linguístico de acordo com as necessidades pessoais, profissionais ou sociais. Esse recurso linguístico proporciona um entendimento do mundo pelas pessoas, suas línguas e culturas.
Ao usar uma outra língua ou variação de uma mesma língua, a distância entre duas culturas fica menor e aproxima as pessoas. Atualmente, a Angélica dá aulas de inglês para pessoas de diversos contextos linguísticos. Para ela, é um privilégio ter acesso a essa diversidade linguística em sua sala de aula, e ela ativa seus recursos linguísticos diariamente. Como uma professora plurilíngue, ela faz questão de reconhecer e validar os recursos linguísticos de seus alunos e tenta motivá-los a aprender as línguas um dos outros também. Eles acessam o Faculté du Langage, ou seja, eles usam conhecimento de suas próprias línguas para aprender outras línguas ou variações da mesma língua. Mesmo porque, línguas não devem ser consideradas separadas uma das outras. Pelo contrário, elas se complementam. Não podemos esquecer que é bem provável que um plurilíngue também respeite, entenda e aprecie outras culturas. A trajetória de vida deu forma à identidade plurilíngua atual da Angélica, mas sua jornada vai continuar. Cada um de nós teve ou tem contato com outras línguas ou variações de uma língua. Nós todos temos um repertório linguístico à disposição. Somos todos plurilíngues. Qual é a sua história plurilíngue?